Mojuba, chegamos então aqui no nosso segundo módulo, né, no Ekokeji, que é a nossa segunda lição. Ekokeji é a nossa segunda lição. Então, espero que vocês tenham gostado, né, das outras lições, dos outros vídeos, e vamos então dar continuidade ao aprendizado do idioma Yorubá. As aulas são postadas gradualmente, então se você acessar e de repente olhar determinado módulo e não tiver nada dentro, significa que haverá ainda uma aula a ser postada ali, até o dia que eu postar o encerramento, tá? Não haverá certificado, é o tipo de pergunta que eu recebendo bastante, então não haverá certificado. Esse é um curso gratuito, o certificado está disponível somente para quem faz o curso pago, onde você pode tirar dúvidas comigo, onde é um curso muito mais... com muito mais conteúdo. Então vamos lá, vamos aprender sobre as entonações. As entonações, elas são muito importantes para o falar, né, o pronunciar do idioma Yorubá. As entonações, elas são são marcadas, né, por aqueles acentos que ficam em cima das palavras e que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor. As pessoas acham que aqueles acentos podem ser postos de qualquer maneira, ao seu bel prazer, e não funciona assim. Vamos conhecer sobre as entonações dentro do idioma Yorubá. O idioma Yorubá, ele é um idioma tonal, ou seja, ele se utiliza de tons para poder diferenciar o significado de duas palavras que são escritas da mesma forma. Nós vamos ver à frente que o conjunto formado por B e I, ele tem três significados diferentes, três significados básicos diferentes, e essa diferença ela é alterada, né? Ela é marcada pelos acentos. O idioma Yorubá, ele possui três tons, e são esses tons que nós iremos conhecer, e são muito importantes. Tem pessoas que têm certa dificuldade em identificar esses tons, tá? Isso é natural. Outras pessoas conseguem pegar logo de início. Se for o seu caso de estar tendo dificuldade, então ouça bastante, treine bastante, foco e determinação que você vai conseguir. Nós temos o tom alto, que ele é marcado pelo nosso acento agudo. Preste muita atenção no que eu estou falando. Ele é marcado pelo nosso acento agudo. Não significa que é a mesma função, tá? O acento o ponto que abre, por exemplo, a letra E, é o ponto embaixo. Esse traço em cima, esse acento em cima, não abre o som de nenhuma vogal, tá? Então, esse aí é o tom alto, que é representado pelo nosso acento agudo. Nós temos o tom médio, que ele é a ausência de acento. Sempre que vocês virem uma palavra sem acento, então significa que ela tem um tom médio, é a leitura natural. Nós falamos de altura da voz natural. Você lê normalmente, já o tom alto, a voz é um pouco para cima. Nós vamos ver exemplos, nós iremos ouvir exemplos. E nós temos o tom baixo. O tom baixo, ele é o responsável pela queda da voz. Vocês vão perceber que quando uma palavra tem um tom baixo, ela é dita com menos força, entendeu? Então, o tom alto é a voz mais forte. O tom médio, ele é ali com a voz natural. E o tom baixo é com a voz um pouco mais baixa, uma altura de voz um pouco mais baixa. Esse sistema, né, de entonações, de alturas de voz, tem um método que é ensinado pelos próprios nigerianos. Isso aí eu encontro na maioria dos materiais, inclusive para crianças, que eles se utilizam das três notas musicais. Tá? Vou ler como eles leem, não como nós lemos. Nós leríamos Dó, Ré, Mi. Eles lêem Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Dó, Dó. É dessa forma que eles leem o Dó, tá? Dó, Dó, Ré, 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 Mi, Mi, Mi. Essas três notas musicais representam os três tons, onde você tem o tom baixo, que é representado pela nota Dó, Dó.
dó. O médio, que é representado pelo ré, ré. E o tom alto, que é representado pelo mi, mi. Eu, inclusive, utilizo essa técnica para poder pronunciar algumas palavras. Você simplesmente, quando você vê uma acentuação, você imagina a nota musical, você fala mentalmente aquela nota musical e depois você coloca aquela altura na palavra que você está lendo. Isso eu explico com muito mais profundidade no curso Fundamentos do Idioma Iorubá. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho bi, que é o verbo perguntar. Esse é o tom alto, tá? Um bi com um acento para a sua direita é bi. É só você lembrar da nota musical mi. Então você tem bi. Esse é o tom alto. O tom médio, né? Aqui é a palavra aguentar. É o verbo aguentar. Você note a diferença. É o bi, é o mesmo bi, sendo que sem um acento. O primeiro é perguntar e o segundo é aguentar. Então aí nós já temos bi. Note a diferença do outro. Bi. Tá? Aí é uma diferença de acento. Tom alto, tom médio. E nós temos o tom baixo, onde é o verbo empurrar. Aqui nós já temos bi. Diferente de bi. Então, bi é empurrar, é o tom baixo. Então, vamos lá, vamos conhecer os 3 tons. Bi, perguntar, tom alto. Bi, perguntar, tom alto. Bi, aguentar, tom médio. Bi, aguentar, é o tom médio. Agora, bi é empurrar, é o tom baixo. Para algumas pessoas, isso aqui é assim, pelo amor de Deus, esse monte de acento para lá e para cá, isso aí não tem muita serventia dentro do candomblé. Mas existe sim uma grande importância. Vamos aqui. Como geralmente as pessoas leem esse orixá? A pessoa fala Ogum. Essa é a entonação, como eu posso dizer, brasileira, em português. Mas, se nós formos lembrar, se eu for utilizar o sistema de entonações, então eu tenho dó, mi, né, que é o acento baixo, que é o O, e o gum, que é o alto. Então, se eu tenho dó, mi, então eu tenho o gum. É assim que você pronuncia essa palavra, que é o orixá. Agora, eu tenho uma que é o médio, aí você lembra ré, o, e mi, gum, até eu errei, gum. Então aqui eu tenho o gum, diferente do outro que é o gum. E eu tenho aqui uma palavra com 2 tons baixos, então eu tenho ogum, diferente de ogum, que um significa orixá, o outro herança e o outro é o nome de um rio. Então, vocês percebam como sim a entonação, as entonações e as acentuações, elas mudam o significado, o sentido total da palavra. Imagina você falar que você é um Omon Ogum, você é filho de um rio, ou então você falar que você é um Omon Ogum, você é o filho da herança. Então, nós vemos como é importante o aprendizado, né, da entonação e também das acentuações. As acentuações, elas marcam a entonação, sempre lembrando disso. Então, nós ficamos por aqui nessa lição, nessa aula. Eu espero que você tenha gostado, aprendido. E como sempre eu falo, nos segue lá no Instagram. Se você ainda não nos segue, @educaiorubá. Lá são postadas muitas outras novidades. Então, fico aguardando você. Até a próxima lição. O Dabó.